Então, o tema do que eu queria conversar com você é andando sobre a perspectiva divina. Quem gosta de série? Dá um oi aí pra mim. Série, quem assiste muita série? Interessante, eu não assisto muita série, eu não consigo. Eu só assisto uma que um episódio não tem nada a ver com o outro, são como se fossem filmes diferentes. Não vou falar o nome dela porque ela é um tanto quanto pesada, não em termos de erotismo, essas coisas, mas é um conteúdo pesado. Mas eu curto porque para mim ela é muito filosófica, ela é uma crítica extremamente ácida com relação aos nossos tempos e à modernidade e à tecnologia. Depois você pode perguntar para mim se quiser. E certa vez eu estava assistindo um episódio com a Fernanda. Cara, eu viajei nesse episódio demais. Demais, mas eu viajei. Eu não assisti esse episódio só uma vez, eu assisti várias vezes. Pelo menos umas 4. Mas quando acabou esse episódio, a Fernanda estava decepcionada. E eu estava bolado. Que coisa Juarez, esse final, isso não tem nada a ver. Eu falei, Fernanda, esse é o final que você quer, o final feliz que você quer. Mas o autor quer provocar a gente para uma realidade que pode acontecer caso a gente não segure as rédeas de para onde a gente está indo. Ela observou o episódio com uma perspectiva diferente da minha perspectiva. E é interessante que perspectiva, ela muitas vezes é individualizada. Muitas vezes ela precisa ser individualizada para que você absorva algumas coisas. Eu estou aqui com um parceiro de trabalho, o Sub Castro, a quem eu admiro demais. E é interessante que num dos cursos nossos de salvamento em mata, nós precisamos navegar com bússola. E nós ensinamos os alunos a navegar com bússola. E todas as vezes que você vai navegar com uma bússola, você precisa ter um azimute. Você precisa ter um grau. Hoje, com a modernidade, qualquer aplicativo de celular, quer dizer, aplicativos de celulares de navegação, conseguem fazer isso de uma maneira mais tranquila. Mas o Isaac, está aí o Isaac? Isaac serviu o exército há um tempo, aprendeu a mexer com bússola, Isaac? Lembra do homem ponto, do homem passo? Era uma coisa muito mais rústica. Como que isso acontecia? Eu queria ir no azimute de 280 graus, então eu pego aquela bússola e eu marco 280 graus e ela me direciona para lá, hipoteticamente. E ela me direciona, eu não posso me mexer mais, porque se eu me mexer para qualquer lado, eu perco 280 graus. Só que eu preciso navegar, eu preciso ir além. E agora eu preciso mandar alguém para marcar esse ponto até onde eu consigo enxergar. Porque a partir do momento que eu marco, Ricardinho, levanta a mão. O Ricardo é o meu homem ponto, olha lá pessoal, o Ricardo, meu homem ponto. Dá tchau, Ricardo, esse cara é bonito. Então a partir do momento que eu marquei o meu 280 graus é lá, eu posso relaxar a minha bússola e posso caminhar até o Ricardo para não perder o meu 280 graus. Quando eu chegar nele de novo, eu preciso novamente olhar e mandar ele de novo e assim a gente vai prosseguindo. Mas o que é interessante, o 280 graus desse meu exemplo, ele só existe para quem está na minha perspectiva. Se eu der um passo para a minha direita, ele não é mais 280 graus. E na praia, por exemplo, a gente vai facilmente localizar alguma coisa se você desviar 5, 10 graus da sua rota. Mas dentro da mata, fechada, caminhando por horas, esse grau que você se desvia muda totalmente, porque a sua perspectiva foi diferente. Eu já falei o livro que a gente vai ler? Abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Você sabe o que pode mudar a sua perspectiva, o que transforma a sua perspectiva com o passar do tempo? E de maneira bem simples, sem dicionário na mão, perspectiva é a maneira como a gente interpreta as coisas, a maneira como a gente reage, a maneira como a gente dá valor a algumas coisas. E essa perspectiva é formada por diversos acontecimentos que nós passamos, e acontecimentos que são marcantes, acontecimentos que transformam a nossa caminhada, porque marcaram e de certa maneira nos deram uma lente especial para enxergar aquela situação com a lente daquele fato que nós vivemos, e assim nós ganhamos uma nova percepção. Um exemplo simples disso, talvez você conheça, a história, e a gente já viu isso várias vezes em programas de TV, etc., de uma mãe
que perde o filho para a criminalidade, e de repente, por perder esse filho, ela passa aquele momento duro de luto, mas depois ela tem uma nova perspectiva a respeito daquela situação e daquela comunidade, então ela inicia um trabalho numa ONG, e agora ela começa a cuidar de mães que têm filhos envolvidos na criminalidade, com crianças em vulnerabilidade social. Já viu esse tipo de história de superação? Onde a pessoa muda a perspectiva? Aquela senhora que perdeu um filho, agora ela ganha uma comunidade e trata daquela comunidade porque ela teve a sua perspectiva transformada por algo que marcou a sua vida. Cola, certamente, andando na aldeia, cadê o Cola? Acabou de sair. Aí ele lá fora, aí, Cola, beleza? Certamente, nessas andanças do Cola, por diversos ambientes, inclusive aldeias indígenas, ele tem a possibilidade de enxergar valores diferentes. E pelo fato de conviver com aquela situação e com aquela nova realidade cultural, ele acaba absorvendo e valorizando algumas coisas com mais simplicidade do que outras pessoas. E entendendo um pouco melhor aquela cultura, ele valoriza e respeita um pouco mais. Por quê? Porque ele teve a sua perspectiva transformada pela convivência, pela experiência, pela oportunidade de estar junto. Sendo assim, a nossa perspectiva, resumindo essa introdução, ela pode ser mudada por diversas coisas. E na maioria das vezes, coisas marcantes. E não só coisas tristes, mas coisas alegres também. Um conteúdo que você absorve, um livro que você lê, uma amizade nova que você tem, são possibilidades de ter a sua perspectiva mudada. E eu queria que a gente lesse esse texto, e a minha ideia é que nós entendamos a perspectiva, as dicas que esse texto vai dar a respeito da perspectiva de duas pessoas, a respeito de Eliseu e a respeito do seu servo. Qual foi a perspectiva de Eliseu e baseado em que perspectiva ele reagiu a essa situação? Qual foi a perspectiva de Eliseu? Como ele reagiu? Como ele interpretou? Quais foram os fundamentos que deram sustentação para a sua reação diante dessa situação? E o que essa perspectiva é capaz de gerar com a nossa perspectiva? Sabendo que o Velho Testamento é apenas uma luz daquilo que haveria de vir. Martinho Lutero tem uma frase que lhe é atribuída, que ele disse que o Evangelho é como um leão, mas um leão enjaulado. Um leão que não precisa ser defendido, mas um leão que precisa ser solto da jaula. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. Mas o Evangelho é o poder de Deus não de uma maneira apenas teórica e presa dentro da palavra dele, da Bíblia. O Evangelho é o poder de Deus quando a igreja o carrega na sociedade. O Evangelho é o poder de Deus quando ele entra nas casas, quando ele entra nos consultórios, quando ele entra nas empresas, quando ele entra nas academias, quando ele entra onde a igreja está. Você é a igreja do Senhor? O Evangelho é o poder de Deus quando você anda sob a perspectiva divina. Porque se você não tiver uma perspectiva divina a respeito das coisas, você vai ser apenas mais uma pessoa que não fará diferença, porque reagirá da mesma forma que os outros, terá o mesmo conselho que os outros, terá a mesma postura que os outros, quando na verdade a sua postura deveria ser uma postura espiritual, e que enxerga as coisas, levando em consideração a história de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver o texto? 2 Reis 6, a partir do verso 8, você está comigo? Amém. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de deliberar com os seus conselheiros, ele dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertava o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel?
Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu uma grande tropa com cavalos e carros de guerra que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem essa é a cidade que procuram. Sigam-me, eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra rica, eficaz e poderosa. Nós pedimos que ela fale aos nossos corações nessa noite. Entregamos a nossa mente e o nosso coração para sermos trabalhados e tratados por ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O moço de Eliseu teve a sua perspectiva transformada. Os livros de 1º e 2º Reis, eles, mais do que tratar a respeito da vida dos reis, eles tratam do sucesso que esses reis tinham quando obedeciam ao Senhor. E poucas vezes, infelizmente, nesses livros, nós vimos a frase: e fulano fez aquilo que era reto ao Senhor. E Josafá fez aquilo que era reto ao Senhor. E Josias fez aquilo que era reto ao Senhor. E Ezequias fez aquilo que era reto aos olhos de Deus. Poucas vezes. Porque infelizmente durante esse período dos reinos divididos, foi um tempo onde o povo pecou demais. Fazendo aliança com povos inimigos, cedendo a cultos pagãos e necessitando constantemente de uma palavra profética para que voltassem ao caminho de Deus. E é nesse cenário que Eliseu atua no Reino do Norte, após ter passado por um período de discipulado com seu antecessor Elias. Eliseu foi aquele jovem que pediu porção dobrada do Espírito do seu mestre. Aquele jovem que estava bem próximo, quando Elias tentou andar por 3 localidades e deixá-lo separado, ele dizia: não, eu quero estar ao teu lado, eu vou contigo. Rapaz, o que você quer? Então me peça. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. E o Senhor o concedeu para que ele desenvolvesse esse ministério, que tal qual seu antecessor, foi marcado por grande poder de Deus, marcante através de milagres, através de cura, através de manifestações extremamente marcantes do poder de Deus. Alguns de nós, quando começamos a ler o relato de quando Eliseu começa o seu ministério, nos capítulos anteriores ao 6, acha que algumas coisas eram até meio esquisitas e fortes. Por exemplo, em certo momento, no começo do ministério de Eliseu, ele foi zombado por alguns rapazes, e o pessoal chamou ele de calvo. Desce, sobe daqui, seu calvo, etc.
E a Bíblia diz que naquele momento Eliseu ora e 2 ursas saem do meio do mato e despedaçam 42 jovens. Uau! Eliseu era bravo demais e não gostava de bullying, mano. Mas a questão é que se a gente estuda um pouco mais isso e a gente entende o pano de fundo do que era um profeta, ele representava a presença de Deus na terra. Ele era aquele quem os reis ouviam por entender que ele representava a presença de Deus. Então, quando Deus atesta o seu profeta, Deus está atestando que ele é presente naquele ministério. Deus está atestando que aquele homem o representa na terra e que aquela palavra representa a palavra de Deus. Então, o desafio, a desconsideração a um ministério profético era a desconsideração do próprio Deus. Então, esses episódios mostram para nós, com Deus não se brinca. E era isso que Deus queria testar com esse tipo de situação na vida dos profetas. Esse episódio, que a gente leu dos versos 8 ao 23, é um episódio extremamente interessante, porque ele narra mais uma investida de um povo inimigo, tentando contra o povo de Israel. Nesse caso, os sírios estão ali, mais uma tentativa, mais uma deliberação de uma emboscada, para que pudessem invadir, lutar e guerrear contra o povo de Israel. E mais uma dessas tentativas sendo frustradas. A tal ponto que a mente do rei é perturbada, de tal maneira que ele reúne os seus líderes mais uma vez e diz: vocês vão me dizer quem está nos traindo ou não? Quando um dos seus conselheiros traz aquilo que conhecia e diz: majestade, não está aqui esse cara. Lá tem um homem de Deus, Eliseu o profeta. E ele fala ao rei de Israel: até o que tu dizes no teu quarto. Uau! Interessante isso. A presença de Deus, ela deixa claro, já de maneira bem introdutória, que não está no desígnio dos nossos inimigos ou das situações que a vida traz para nós aquilo que acontecerá conosco. Porque a palavra final sempre será de Deus. Então o profeta traz as informações e diz: não andem por ali, existe uma emboscada. Não andem por ali, existe uma emboscada. De tal maneira que o rei diz: então, para que o meu plano dê certo, tragam esse cara. Onde ele está? É informado que ele está em Dotã, uma cidade, uma colina, cerca de 15 a 20 quilômetros de Samaria. E é feita essa emboscada à noite. Carros e cavalos são enviados. Durante a noite, de maneira estratégica e sorrateira, o moço, o servo de Eliseu, agora no papel que Eliseu desenvolveu durante um tempo aos pés de Elias, ele acorda cedo. E ele vê que a colina está cercada de inimigos. E ele grita: meu Deus, meu Senhor, o que nós faremos agora? Eu não tenho a tentação e nem quero que você ache que eu estou exigindo do servo de Eliseu uma perspectiva espiritual como a de Eliseu. Porque se eu digo que o profeta representava a presença de Deus na terra, obviamente que quem não era profeta não tinha a presença do Espírito Santo a essa época. Ok? Você sabe disso. Então não posso exigir isso. Mas pense que a caminhada que o seu servo teve com Eliseu, no seu princípio de vida, depois de substituir o seu outro moço, que era o Geazi, ele já andou, ele já viu Eliseu fazendo algumas coisas. Ele já viu que Deus se manifestava através da vida de Eliseu. Talvez ele tenha visto pouco tempo antes Eliseu fazer um machado flutuar, que um dos seus discípulos da escola de profetas tinha deixado cair no lago. Meu Deus, o machado era emprestado. Uau! Obrigado, moça. Talvez ele tivesse visto o milagre que Eliseu faz através das tupperwares emprestadas e o azeite sendo multiplicado. Ele viu a atuação de Deus, mas ele temeu. E Eliseu disse para ele: não tenha medo. Eliseu pede então para que os olhos daquele jovem sejam abertos, porque Eliseu vive, habita e opera
sob uma perspectiva diferente da perspectiva do seu moço. Então os olhos do moço são abertos, ele vê aquela realidade espiritual que o cerca. Eliseu ora mais uma vez, aqueles homens são cegos, temporariamente até a chegada dele no centro da cidade, no local inimigo para eles. Eliseu ora, Deus mais uma vez abre os olhos daquele exército inimigo. E diferentemente, talvez até mesmo do que os inimigos esperassem, uma escravidão, um trabalho forçado, ou um massacre em massa, e talvez aquilo até que o rei esperasse, meu pai, devo matá-los. Não, dê comida para esse povo e mande-os de volta para casa. E durante um tempo a guerra cessou por essa atitude misericordiosa que o profeta ilustrou para nós a respeito da presença, da vida e da vontade de Deus para nós. 2 personagens eu quero destacar: o servo de Eliseu e Eliseu. 2 perspectivas, 2 visões diferentes a respeito de uma mesma situação. 2 reações diferentes a respeito de uma mesma situação. E a perspectiva desse texto, de maneira geral e macro, é Deus mostrando mais uma vez o livramento dele para com o seu povo. E é isso que Deus quer deixar claro. É isso que Deus deixa claro em toda a narrativa do Antigo Testamento. Deus cuidando do seu povo. Seu povo peca, seu povo cai, seu povo pede perdão, Deus tem misericórdia, cuida do seu povo. E vamos embora e chega até a gente. E parece que não mudou muita coisa quando a gente olha para a gente, não é mesmo? Mas a gente vai analisar um pouquinho essas perspectivas. A perspectiva do servo de Eliseu, eu chamo de uma perspectiva meramente humana. E essa perspectiva meramente humana é aquela que faz cálculos, é aquela que é cartesiana, é aquela que observa uma situação e diante daquilo que a situação apresenta, olha para as suas possibilidades diante daquela situação e faz a conta. 2 contra um exército de carros e cavalos não dá. 2 contra homens de guerra, um profeta e um discípulo de profeta contra homens de guerra armado, não vai dar para nós, Eliseu. E agora, o que a gente faz? Essa é uma perspectiva natural. E a perspectiva natural, ela é demonstrada com a nossa crença de que as coisas serão resolvidas com os recursos limitados que nós temos. Então é aquela perspectiva na qual você olha para os seus recursos. O Jadson fez uma oração. Algumas pessoas perdem porque procuram pessoas, e elas procuram recursos limitados, porque pessoas são limitadas. Às vezes passamos por determinados problemas e olhamos para a nossa conta bancária como a solução, mas ainda assim são recursos limitados. O servo de Eliseu, ele reagiu com a perspectiva dos recursos limitados que ele tinha. Quantas vezes nós fazemos isso? É uma tentação muito grande, porque todas as vezes que nós precisamos mudar essa perspectiva, nós precisamos abandonar os recursos que nós temos, porque os recursos que nós temos não são suficientes para suprir as necessidades da nossa alma, para responder a alguns dilemas da vida. Isso mexe com a gente, porque é preciso que nós entreguemos a nossa perspectiva e clamemos: Deus, muda a nossa perspectiva, abre os meus olhos. Mas não é tão simples, porque algumas delas estão tão arraigadas dentro de nós, fazem tão parte daquilo que nós somos, que na primeira situação onde nós decidimos, pensamos, nos esforçamos para entregar a nossa confiança e vestir o óculos da percepção divina, o nosso coração acelera, a nossa respiração muda, a nossa ansiedade bate, o nosso sono perde a qualidade, porque no fundo, nós estamos arraigados e dependentes de recursos limitados da nossa intelectualidade, da nossa vida financeira, do nosso meio social, da nossa força física. Essa é a postura do servo de Eliseu. O medo. É simples nós entendermos qual é a perspectiva que nós enxergamos a vida e as situações que se levantam.
Porque as nossas reações, elas falam a respeito da nossa perspectiva. Ah, meu Deus! Não tenha medo. A perspectiva humana, ela na maioria das vezes é denunciada pelo medo diante das situações. Porque ela desconsidera uma ação divina. No ápice, no cerne, no calor da coisa, ela esquece tudo o que passou. Ela esquece que viu o machado flutuar. Ela esquece que viu o filho da sunamita ressuscitar. Ela esquece da história dos jovens que foram comidos por uma ursa por conta de zombarem do profeta de Deus. Ele esquece tudo isso, toda essa ação passada, pregressa e marcante de Deus é esquecida. E o calor da situação atual traz o medo, e a presença e o poder de Deus é desconsiderado. Nossas reações diante das situações mostram qual é a perspectiva que guia a nossa vida. E o mundo tem uma expectativa ardente de pessoas que enxergam diferente diante das situações. Porque nós estamos inseridos, o Evangelho, que é o poder de Deus e que precisa ser liberto, ele está ao lado de pessoas. Você está ao lado de pessoas, e as pessoas observam a sua reação, elas aprendem com a sua reação, nós falamos com aquilo que reagimos. E muitas vezes o que passamos para as pessoas é que também somos pessoas desesperançosas, porque não tivemos os nossos olhos verdadeiramente abertos pela perspectiva da cruz de Cristo, que é a história que deve mudar de uma vez por todas a perspectiva da nossa vida. Quais têm sido as tuas reações? Elas denunciam a sua perspectiva de vida. A perspectiva do servo é uma perspectiva que está às margens de uma vida mais profunda, mas que não vive aquela revelação. Esse jovem andava com o profeta. Alguns dizem que os discípulos de profeta, ao final do dia, precisavam se limpar, porque daquela caminhada tão próxima e atrás do profeta, naquele terreno arenoso, o jovem acabava o dia todo sujo de areia, de barro, de lama, de estar tão próximo, de estar observando, de estar vendo, de estar escutando as palavras do profeta, ao lado, mas ainda não vivia aquela realidade espiritual. Em situações adversas ainda não respondia com uma perspectiva espiritual, mas respondia com uma perspectiva baseada no medo e nos recursos limitados que uma perspectiva natural pode oferecer para nós. Mas é muito interessante, porque a nossa perspectiva é transformada em meio à exposição. Esse mesmo jovem que reagiu dessa maneira medrosa, podemos dizer assim, era um jovem que pagava o preço de andar ao lado do profeta. Era um jovem que acordava cedo, talvez para facilitar e preparar o dia do profeta. Ele se expunha. E por conta dessa exposição, ele teve a oportunidade de ter a sua perspectiva transformada. A grande verdade é que aquilo a que a gente se expõe transforma a nossa perspectiva. Hoje de manhã eu compartilhava com os líderes de célula, texto de Atos, quando os discípulos são questionados em Atos 4, a respeito da cura na Porta Formosa em Atos 3. Então eles são coagidos e é trazida uma palavra, não fale mais o nome desse homem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, porque agora nós já estamos sob essa nova aliança, cheio do Espírito Santo diz, beleza, ok. Mas, infelizmente, eu não poderei te obedecer, porque entre obedecer você e Deus, a minha escolha já está tomada. E eu não poderei deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. A exposição dos discípulos à palavra, a exposição dos discípulos à oração, a exposição dos discípulos ao tempo de comunhão com a igreja, impedia de que eles tomassem atitudes diferentes. Porque eles não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido, e esse era o poder de Deus.
Nós precisamos nos expor àquilo que nos enche do Espírito Santo. Cantando, falando, salmodiando, edificando, orando, vivendo milagres dentro das nossas casas. Mas o preço dessa exposição nos tira da nossa perspectiva de conforto. O preço dessa exposição faz com que de vez em quando nós nos coloquemos em situações que não são tão confortáveis. Mas eu tenho um recado para você. Não existe maneira diferente de você ter a sua perspectiva transformada. Ainda ontem conversava com um dos pastores da igreja, e a gente conversava sobre o tempo, e sobre como o tempo passa, e os desafios do tempo e do estudo. E a gente conversava e dizia, mas se não houver esse sacrifício, se não houver esse investimento, se não houver essa pressão em determinados momentos, nós não seremos transformados, nós não cresceremos em conhecimento. E nós, nesse caso a gente está falando sobre capacitação, sobre estudo, sobre tempo de dedicação em alguma coisa, que não deixa de ser uma exposição. O jovem teve a oportunidade de ser transformado, porque ele vivia uma vida de exposição junto do seu mestre, ainda que não tivesse a perspectiva espiritual igual a dele, mas ele se expunha. Ok, a gente pode passar então para a perspectiva que Eliseu teve disso, e foi uma perspectiva diferente, foi uma perspectiva que reagiu diferente, e por conta da sua reação, o desenrolar foi diferente. Isso mostra algo para nós. A perspectiva de Eliseu é uma perspectiva que considera toda a ação de Deus diante daquele episódio que nós estamos vivendo agora. Lembre disso, Eliseu também se expôs. Eliseu também pode ter observado Elias orar e o fogo do céu descer. Eliseu pode ter observado pessoas sendo ressuscitadas, multiplicações, e ele pega essa capa, e ele continua esse ministério, e ele vê as coisas acontecendo na sua vida também. Então agora um episódio da sua vida é observado com essa lente, que traz na linha do tempo tudo aquilo que Deus já fez, e com letras garrafais diz, Ele pode fazer novamente. Essa é a perspectiva de Eliseu. Sendo assim, a perspectiva de Eliseu, no verso 16, mostra para a gente que ele não se abala com a falta de recursos humanos, porque ele está amparado num recurso ilimitado. Já viu o Cristiano Ronaldo, de vez em quando ele faz gol num jogo difícil, o que ele faz? Calma, eu estou aqui. Foi o que Eliseu fez. Eliseu, calma, Senhor, abre os olhos desse juvenil. Abre os olhos para que ele veja. Ele não está vendo ainda. É uma perspectiva que é transformada. É uma perspectiva que agora ela não está mais baseada em estratégias militares. Ela não está baseada em poderio bélico. Ela não está pautada na minha força do meu olhando com uma perspectiva natural e humana das coisas. Entregar a sua perspectiva a Deus é crer em alguém que faz algo surgir do nada, porque ele tem compromisso com a glória do nome dele. A perspectiva de Eliseu é ilimitada, porque ela é baseada na presença de Deus. Interessante que a perspectiva de Eliseu, ela troca o medo pela dependência. E ela tem como instrumento de transformação a oração. Porque ele não tem o poder para abrir os olhos do rapaz, mas ele ora e diz, Deus, abre os olhos desse rapaz. E mais uma vez os inimigos agora querem descer a colina e ir em direção de Eliseu, e mais uma vez ele ora. Deus, fecha os olhos dessa galera. Eliseu entende
Porque a dependência em Deus, ela lança fora o medo. Ele não só entende, como ele vive a sua vida diante dessa verdade. E essa verdade é tão forte que em nenhum momento o texto mostra para nós uma dúvida, uma titubeada, um pensamento. Ai, meu Senhor, abre os olhos desse rapaz. É como se essa perspectiva fosse a pedra angular da vida de Eliseu, o fundamento sobre o qual ele andava. Então não tem como enxergar a vida diferente por alguém que já teve os seus olhos abertos por essa perspectiva espiritual de dependência e de provisão e recursos ilimitados de Deus. Eliseu considera a atuação de Deus. Ele sabia que Deus podia mudar a perspectiva daquele jovem. Então ele ora. Porque ele considera a atuação de Deus naquele momento. Já percebeu que em algumas situações que nós vivemos, a gente começa a procurar soluções? Isso já aconteceu comigo, eu posso falar com muita propriedade. E como a Juliana disse, não me orgulho disso. Você começa a pensar, não, peraí, e se eu falar com fulano? E se eu pensar, e se eu pegar daqui, se eu colocar para lá? Não. Aí depois que você matutou, que o teu coração acelerou, tu fala, quer saber, vou orar. Quer saber, vou orar. Olha a troca de prioridades, a troca de dependência, a nossa perspectiva é muito humana. E nós precisamos ser cheios disso e olhar e observar o mundo com a perspectiva divina. É só dessa maneira que nós não nos calaremos mais e não poderemos mais deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. No final de semana passado, a igreja estava aplaudindo até o CV News. Até o CV News a igreja estava aplaudindo. Por que isso? Um final de semana sendo imerso debaixo de uma perspectiva de oração. Para você que está dentro da sala e não sabe, enquanto você está dentro da sala, existe uma sala de oração acontecendo, de maneira intensa. Se um dos monitores vai sair para trabalhar, vamos orar para ele ir para trabalhar. Se ele volta do trabalho, vamos orar porque ele chegou. Se eu vou dar uma palestra, vamos orar pelo Juarez que vai dar uma palestra. Se eu acabo a palestra, vamos orar porque o Juarez acabou a palestra. Se acabou uma palestra, vamos ministrar e orar na vida de quem está passando pelo encontro. Nós nos entregamos a uma perspectiva espiritual de tal maneira que ela muda até o nosso comportamento diante das situações. Porque nós vimos o poder de Deus agindo, nós nos imergimos naquela realidade espiritual, e aquilo mostra inclusive a nossa reação diferente diante das coisas de Deus, e a celebração que nós temos por enxergarmos a perspectiva divina naquilo que fazemos. E a pergunta que eu tenho para você é, nós não podemos depender do encontro, embora ele seja uma bênção. Nós temos a oportunidade de ter um encontro diário, de sermos expostos a essa realidade diariamente e de reagirmos diferente daqueles que reagem com o coração agarrados na terra. Esse é o leão que precisa ser solto. O evangelho poderoso do Senhor sendo carregado através da tua e da minha vida. A perspectiva de Eliseu é transformadora. Sabe por quê? Porque o lugar de onde Eliseu enxergava permitiu que ele trouxesse outro para enxergar aquilo que ele estava enxergando. Eliseu só orou para que a visão daquele jovem fosse aberta porque ele enxergava algo diferente. E só consegue trazer alguém para uma realidade diferente aquele que já habita nela. Você não pode falar de algo que você não viveu. Você pode falar, mas isso não tem poder, isso não tem verdade, isso não é comprovado e atestado pelo Espírito Santo. Mas Eliseu habita numa realidade que é transformadora e que transforma a vida de quem anda com ele. E para que esse jovem fosse
trazido para essa nova realidade, Eliseu precisava já habitar nela. Abre os olhos, Senhor. Mostra o que está acontecendo aqui. Eu já ando nessa realidade, eu estou vendo, eu sei que o Senhor é poderoso para salvar, eu sei que o Senhor tem recursos ilimitados, eu sei que são maiores os que estão conosco do que eles, mais numerosos, mais poderosos. Ele já via, ele já habitava, aquilo era uma realidade para ele. Então ele consegue convidar outros para enxergar isso também. O que isso pode dizer para nós, para a gente encerrar e para o final? Que hoje nós temos a presença do Espírito Santo e assim como nós enxergamos lá no livro de Atos, no versículo 9, a gente vê a história de Paulo quando tem a sua perspectiva transformada. Ele sai com uma intenção, mas o poder de Deus o desvia para outra. Interessante o que Jesus diz: Ele há de ver o quanto sofrerá por causa de mim. Uma perspectiva completamente transformada. Um perseguidor se apaixona, entrega a sua vida para tornar-se um perseguido. É uma transformação muito grande. 1 Pedro 2, 9 e 10 é um texto muito rico, que nós gostamos. Eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler? Pode colocar aí, vai ser mais rápido? Consegue? 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu gosto muito dessa vírgula. Eu gosto muito. Essa vírgula gera o propósito do porquê que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa e o povo exclusivo de Deus. Tem um porquê, tem um para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas. Uma percepção para a sua maravilhosa luz. Uma outra percepção. Eu gosto muito do verso 10. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora vocês são povo de Deus. E não haviam recebido a misericórdia, mas agora receberam. Observar essa transformação de perspectiva e olhando aquilo que o Evangelho fez por nós, isso precisa gerar em nós um tipo de expectativa diferente, precisa gerar em nós uma perturbação, um desejo de ter as nossas perspectivas transformadas e assim ter as nossas reações, o nosso dia a dia, a nossa vida tocada de uma maneira diferente e encharcada pela realidade espiritual. Porque quando a gente tem essa perspectiva transformada, não existe outro tipo de ação esperada. Será uma ação transformadora diante da sociedade. E sabe, Deus ele tem um grande desejo de que você e eu, isso é bíblico, isso é missão dada, de que eu e você sejamos aqueles que através do Evangelho, Paulo uma vez disse que nós temos sob nosso encargo o ministério da reconciliação. Mas só traz outros para a reconciliação aquele que habita nesse ambiente, nessa visão. Aquele que pode chamar para cá e falar: Deus, abre os olhos dele. Eu habito nessa perspectiva, eu enxergo com essa perspectiva. Vem observar de onde eu estou te mostrando, eu quero te mostrar algo que você ainda não conhece. Um dos grandes erros da nossa vida é às vezes olharmos para a nossa família, para o nosso dia a dia, para as nossas lutas pessoais e achar que a vida é sobre nós. Lembre de uma coisa: você é apenas um personagem e não o principal de uma história que já tem um personagem principal. E o seu papel é viver de maneira a glorificar esse personagem. E o seu papel é viver com a sua família, com o seu trabalho, com tudo aquilo que você é, com o principal desejo de glorificar aquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vida não é sobre você, a sua família não é sobre você, o seu trabalho não é sobre você. Enxergue de maneira espiritual.
E se a gente ainda não é impactado por essa realidade, os nossos olhos precisam ser genuinamente abertos pelo poder do Espírito Santo. Você pode ficar de pé para a gente orar? Quando nós andamos debaixo dessa perspectiva, meus amados, a nossa vida não está limitada aos nossos próprios recursos. Sabe, aquela batalha que você tem essa semana, não são os teus recursos quem dirão o sim ou não. Não serão. Mas a minha pergunta é, como você tem reagido com ela? Essa é uma noite que nós queremos pedir que os nossos olhos sejam abertos. E ampliando um pouco essa realidade de que Deus abre os nossos olhos, todos nós precisamos ter os nossos olhos abertos em diversas áreas da nossa vida. Quantos pais não precisam ter os seus olhos abertos para trabalharem com intensidade e com coração no altar, na educação dos seus filhos? Quantos profissionais com os diversos cargos e funções que nós temos aqui, não precisamos ter os nossos olhos abertos para tomar as melhores decisões e glorificar a Deus com aquilo que fazemos? Quantos líderes não clamam para que tenha os olhos abertos e direcione o povo para aquilo que Deus quer para a vida da igreja? Quantos empresários e empreendedores não passam pelas crises de e agora? E agora? Meu Senhor, o que eu faço? Gostaria que nós orássemos também essa noite para que os nossos olhos fossem abertos e para que nós enxergássemos que existe uma realidade espiritual tão presente, tão latente, tão viva quanto o ar que nós respiramos nesse lugar. O nosso exercício é nos expormos a isso de uma maneira tão profunda que as nossas reações não sejam outras a não ser aquelas que manifestam essa fé, que indicam essa crença e esse poder aonde quer que nós estejamos. Você topa fazer esse desafio comigo? E de repente você que está aqui nessa noite e não entende muito essa parada de realidade espiritual, eu entendo isso porque o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2,14, disse algo que é extremamente rico e fala muito sobre isso. Ele diz que as coisas espirituais, para o homem natural, elas são loucuras, porque elas se discernem de maneira espiritual. Então, Juarez, como é que eu posso entender esse tipo de coisa? Você precisa fazer uma oração, e você precisa pedir para que Deus te perdoe, para que Ele te receba e que faça você fazer parte dessa família e dessa realidade espiritual. Porque ainda que você viva uma situação tensa e complicada, eu preciso te dizer uma coisa, essa é só uma etapa da sua vida. Mais importante do que as situações que virão depois dessa, é você saber que essa realidade espiritual, ela te dá a oportunidade de uma vida eterna com Deus. Ela te garante que esse período nosso terreno é apenas um estágio, mas um dia nós estaremos cantando, glorificando e vivendo com aquele que é digno e que disse, eu estou indo preparar lugar para vocês. E se você não se sente parte disso, você não entende essa realidade espiritual, mas gostaria de entender, de fazer parte, de entender como abrir os olhos e entender quem é Jesus e o que Ele fez por mim,